Então vamos lá, nesse vídeo aqui eu quero te explicar o porquê que o mercado financeiro não existe, porquê que ele é uma abstração e como que compreender a lógica de como ele realmente funciona e de como as pessoas te passam para trás e ganham dinheiro vai te ajudar a investir melhor, vai te ajudar a comprar ações de forma mais assertiva e vai te explicar de uma vez por todas, né, que isso aqui, na verdade, se você não souber o que está fazendo, acaba se transformando em um cassino e não em uma lógica de investimento. Antes de mais nada, quem é Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou abrir a analítica da UVP, simplesmente porque eu quero te mostrar uma ação aqui que é o Banco do Brasil. E antes de você pensar sobre qualquer outra coisa, eu queria te convidar a uma reflexão de entender como esse preço aqui, ele é formado dentro do mercado financeiro. A maior parte das pessoas não conseguem compreender essa lógica e eu vou te ajudar a entender ela de uma vez por todas. Para isso, a gente vai precisar abrir uma outra ferramenta que é um home broker. Normalmente, você que é investidor de longo prazo, você que é mais iniciante, você costuma comprar suas ações simplesmente naquela versão fácil do aplicativo, né? Onde você digita ali quantas ações você quer e negocia a mercado. Ou seja, você envia uma ordem falando, olha, eu estou disposto a pagar o preço que tiver aí no mercado, né? Mas se você abrir um broker de verdade, você vai se deparar com uma tela. Essa aqui, eu vou colocar ela aqui no meu computador, só para ficar mais fácil para mim. Aqui, se você conseguir fazer uma análise, né? Rapidinho, não precisa ser muito técnico não. Eu sei que os números assustam, mas dá uma olhada. Você vai perceber que existe uma ordem de compra de 600 ações aqui por R$ 21,90 e do outro lado tem alguém vendendo 200 ações por R$ 22. É importante que você perceba que se essa negociação aqui, ela chegar a alguém que está querendo comprar por R$ 22 e alguém que está querendo vender por R$ 22, vai sair um negócio. Enquanto não tiver pessoas querendo vender ou comprar pelo mesmo valor, não sai negócio nenhum. Então se alguém mandar uma ordem de compra de R$ 17, mas só tiver pessoas vendendo a 25, não vai sair negócio. Na hora que o comprador topa subir o preço até chegar nesse preço da ordem aqui, né? Então no preço de R$ 22, aí sim vai sair um negócio. A partir do momento que esse negócio ele é efetuado, a gente diz que uma empresa, então, ela está avaliada no valor da última negociação. Isso quer dizer que todas as ações do Banco do Brasil, elas vão estar negociadas ao valor que uma pessoa que tem uma ordem de compra de 600 ações e uma outra que tem uma ordem de venda de 200 ações, por exemplo, que elas concordaram. Então, se eles venderem 1.000 ações, por exemplo, né, se essa pessoa vender 1.000 ações por R$ 30 que seja, a gente vai dizer agora que o novo valor das ações do Banco do Brasil são R$ 30. Se essa pessoa que está vendendo topar vender por R$ 7 por algum desespero, por alguma notícia mal contada, a gente vai dizer que as ações do Banco do Brasil estão negociadas a R$ 7. E com base nisso, a gente vai definir um outro valor que é muito importante, que é isso aqui, ó, esse valor de mercado. O que vai ser o valor de mercado? O valor de mercado, você vai pegar a quantidade total de ações que existe e multiplicar pelo último valor negociado. A gente observa, por exemplo, que o Banco do Brasil tem 5,73 bilhões de ações. Mas num dia como hoje, né, a gente está falando hoje do dia 30 de dezembro, um dia que não tem muitas negociações, mas a gente está dizendo que apenas 288 milhões de ações, elas foram negociadas na data de hoje. Quer dizer que essas 288 milhões, que correspondem a uma fração dessas 5,73 bilhões, mais especificamente, né, se a gente fizer aqui uma aproximação, a gente poderia dizer que aproximadamente 5% das ações do Banco do Brasil, elas foram negociadas hoje. Essas 5% de ações, isso é um volume negociado, né? Tanto de compra quanto de venda. Pode ter sido as mesmas ações vendidas e compradas várias vezes, porque os traders fazem isso. Existe um método swing trade que você negocia dentro do próprio dia. Então quer dizer que 5% das ações, eles acabaram definindo todo o valor de mercado do banco inteiro. Quando você compreende isso, você começa a pensar o seguinte, olha, então quer dizer que se alguém simplesmente tem 0,30% do banco, ou 0,10 ou 0,5 que seja, e essa pessoa ficar o dia inteiro negociando com outra pessoa, essas ações, eles conseguem manipular o preço do banco para valer basicamente o que eles quiserem. Isso estaria correto de se dizer, Raul? Sim, no Brasil a gente diz que isso é crime, né? Tentar manipular as ações de uma empresa, tentar fazer parecer que ela vale mais ou menos do que ela vale de fato, a gente poderia dizer que isso é crime. Só que, será que quando um jornal, ele divulga uma notícia ruim de um banco falando de uma empresa, ou quando uma casa de análise, por exemplo, quando ela divulga dizendo que tal empresa é boa ou que tal empresa é ruim, será que eles não estão tentando fazer com que 0,5% dessas ações troquem de mão? Será que eles não estão tentando dizer assim, olha, comprem ou vendam determinada ação, mas não por um motivo nobre, talvez de acreditar que realmente aquela empresa vai subir ou vai cair, mas para tentar fazer ela subir ou cair? Eu queria te convidar a essa reflexão. Então, por exemplo, você acredita tanto assim na honestidade dos grandes
grandes donos de casa de análise ou dos grandes fundos de investimento de que eles não estão fazendo isso aqui, montando uma posição primeiro e depois te fazendo agir de acordo com aquilo que eles acreditam? Por exemplo, vou divulgar agora que a nova diretora do Banco do Brasil, ou que de uma empresa privada qualquer, né, ou do Banco Itaú, ou do Bradesco, etc., vou te fazer acreditar agora que a gestão é completamente incompetente. Então, a gente faz um monte de análise, né, coloca todas as casas de análise, eu ligo para os fundos e todo mundo começa a vender para gerar uma queda de 2, 3% ou 5% numa ação num dia específico, ao mesmo tempo que essas notícias compradas por nós na mídia, que não custa muito caro, elas vão ser soltas na mídia. E a partir de agora, os investidores minoritários, eles vão começar ou a vender as ações, né, porque a gente está dizendo que elas são ruins, ou a comprar ações se a gente estiver dizendo que elas são boas. E nesse caso, se eu tinha colocado uma operação de venda no banco antes, ou mesmo se eu quero comprar, será que não seria exatamente isso que eu faria? Quando a gente começa a compreender esse tipo de coisa, deve ser fala, então na prática, né, pode ser que eu esteja sendo levado ao erro, pode ser que eu esteja sendo usado de massa de manobra. E aí eu queria te dizer, não é que eu estou dizendo que todo o mercado é assim, mas eu queria te dizer que 90% do tempo o mercado age mais por interesses escusos ali, por gente tentando te manipular de alguma forma, do que por, de fato, essas empresas estarem ou não valendo. Porque no mercado financeiro, diferente das outras situações, a previsão, ela cria a realidade. Como assim? Se eu disser que um carro vai bater em outro amanhã de manhã, né, que todo mundo que dirige Gol vai bater em outro carro amanhã de manhã, pode até ser que uma outra pessoa fique influenciada e faça o carro bater. Mas se eu disser que necessariamente o Banco do Brasil vai cair amanhã, se eu disser, pessoal, descobri uma grande manchete que vai fazer o banco cair, se eu sou uma pessoa que eu tenho aqui milhões de seguidores e eu digo que aquilo vai cair, pode ser que aconteça de cair de fato, mas não porque ia cair, porque os meus seguidores que me acompanham e confiam em mim, eles podem colocar essas ações à venda. É claro que eu não faria esse tipo de manipulação, mas você tem que lembrar que no mercado tem muita gente, e muita gente que controla grupos de mídia muito grande. E isso acaba acontecendo o tempo todo. Então toda vez que eu vejo vocês falando, nossa, eu vi uma notícia ontem, Raul, de que tal coisa vai acontecer, eu percebo que na prática vocês vão acabar agindo de maneira tola, né? Não porque vocês são menos inteligentes ou nada disso, é porque muitas vezes vocês não compreendem essa lógica, que é uma lógica extremamente complexa de ser entendida mesmo. Quando a gente analisa, por exemplo, o Ibovespa esse ano, você vai perceber que o índice Ibovespa subiu 34,13% nesse ano inteiro, né? E se você der uma olhada no EWZ, que é o índice Ibovespa em dólares, se a gente for olhar para os Estados Unidos, a gente vai perceber que ele subiu 40,86%, porque além de tudo, o dólar se desvalorizou em relação ao real. Ao mesmo tempo que isso aqui aconteceu, eu estava dando uma pesquisada em vídeos publicados em dezembro, e eu queria convidar vocês a fazerem a mesma coisa. Quando você pesquisa os vídeos publicados no dezembro passado, e eu não estou aqui querendo culpar ninguém, nem falando que eles fizeram de má intenção, não. Eu só acho que caíram numa conversa. Você vai perceber que um monte de gente estava falando sobre o fim do Brasil, um monte de gente estava falando que o país ia acabar, um monte de gente estava falando coisas terríveis sobre o Brasil nesse último ano. Então, naquele momento, as pessoas estavam dizendo que não valia mais a pena investir no Brasil, que você deveria dolarizar 100% da sua posição. E quando você vai olhar, quem fez isso tomou um prejuízo gigantesco. E não é que essas pessoas, de fato, quem cavou esse tipo de falta, né, quem cavou esse tipo de notícia, não é que essas pessoas acreditavam nisso. É que muito provavelmente elas estavam querendo montar uma posição, porque naquele momento os indicadores do Brasil, eles eram indicadores muito positivos. Quando a gente olhava para a Bolsa de Valores brasileira, e quando a gente olha até agora, ela é uma Bolsa de Valores que permanece barata. O que não quer dizer que o ano que vem não possa ser um ano extremamente confuso, o que não quer dizer que a gente, ano eleitoral, não possa ter algum tipo de problema. Mas quando você vai olhar o que estava acontecendo naquele momento, eu queria convidar vocês a analisarem os números daquele dezembro, vale a pena a gente observar aqui, olha só. Então a nossa Bolsa de Valores, olha como é que ela começa, olha como é que ela termina o ano de 2023, acho que aqui vale muito a pena. Então a gente volta para 6 de dezembro de 2023, a gente percebe que a Bolsa estava negociada a um índice de 7,49 vezes o PL, ou seja, o preço pelo lucro. Se você pegar o preço de uma empresa, você multiplicava por 7,49 e era quanto que a empresa estava valendo no mercado. Mais fácil? Se a empresa valia R$1 milhão, ela estava sendo vendida no mercado, nesse modo que eu te expliquei aqui, por R$7.490.000. Repara que no ano inteiro a bolsa sofre uma pressão ali, não de desvalorização, né? Ela vem com a pressão de alta até, ó. Ela começa a subir, ó, vai para 8,13, daí ela vai dar uma caidinha de novo, e aí ela começa a subir com muita força. Olha só, ela vai até 9,20, ou seja, as mesmas empresas, elas começam a ser negociadas muito mais caras, e nesse momento que ela começa a ter uma pressão de alta, a gente começa toda uma
uma campanha, nesse ano específico, mais ou menos por volta de agosto, setembro. Não quero que vocês citem aqui canais que fizeram isso, nem nada, não é sobre isso que estamos falando. Se você quiser, né, assistir o que eu disse na época, vai na UVP Capital. A gente passou o ano inteiro no canal da UVP Capital, num programa chamado Lucros Líquidos, falando sobre o quanto o mercado financeiro brasileiro estava bacana. E não é porque a gente estava analisando esse fluxo, a gente estava olhando o múltiplo. É isso aqui que a gente estava analisando. E aí começa uma campanha de difamação, e olha que doido. Você vai reparar que a gente termina dezembro quase do mesmo jeito que começou, né? Até abaixo, olha. 20 de dezembro, a gente vai para 6,91 vezes. Ou seja, a Bolsa de Valores em 2024, ela sofre com uma propaganda negativa massiva que começa a divulgar que ela está indo mal. E aí, nesse momento, a Bolsa cai, um monte de player gigantesco compra. Se você analisar quem estava comprando nessa época, você vai perceber que pessoas muito grandes, né, estavam montando suas posições. Os principais bancos do Brasil estavam com posições em real. E aí a gente percebe que a partir dessa data ele sobe, né, um pouco ali, aí volta a cair. A gente termina agora o ano de 2025 em 10,55, né? E com essa alta de 30% na Bolsa de Valores, e quando a gente olha dolarizado, até mais, até 40% ali no PL. Então o que a gente percebe aqui? Percebe que quem vendeu ações naquele dezembro foi feito de idiota. E essas pessoas vão ser feitas de idiotas repetidas vezes. Porque a cada novo ciclo de alta, elas são levadas a acreditar que elas devem comprar empresas que estão subindo, né? E vender aquelas empresas que estão caindo. Como se investir fosse se livrar daquelas empresas que estão em queda e comprar aquelas empresas que estão em alta. Sendo que é o exato oposto. A gente deve procurar empresas de boa qualidade, que têm lucros consistentes, que têm um bom endividamento, que estão bem, de fato, bem no negócio, não na transação. Porque se você quiser analisar para investir, para comprar, você deve fazer isso. Então, por exemplo, em vez de olhar para notícias ou o que estão dizendo sobre a empresa, o que eu te convido a fazer? Você vem aqui e olha o seguinte, olha só, quanto que está o PVP da empresa? O preço pelo valor patrimonial está 0,68 no caso do Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil está sendo negociado por 68 centavos para cada R$1 que ele tem de patrimônio. Imagina que essa garrafa aqui, então, custe R$1, ela estaria sendo vendida no mercado por 68 centavos. Só que tem um adicional. Essa garrafa aqui não gera nenhum tipo de lucro. O Banco do Brasil, ele gera lucro, e lucros consistentes nos últimos 10 anos. Então, por mais que ele possa passar por uma crise, por mais que as coisas possam não ter sido legais, por mais que esse lucro possa cair pela metade, você vai perceber que lá, ó, desde 2015, ele nunca registrou menos de 8 bilhões de lucro. Ou seja, ele pode ter momentos mais sensíveis e ele vai se recuperar. O lucro está sempre ali, 29 bilhões de lucro. Então, quando a gente olha para isso e olha para a dívida líquida do banco, que não existe, o banco não tem dívida líquida, e a gente observa, então, esses números, olha, então o lucro líquido do último exercício, 29 bilhões, lucro líquido do último trimestre, 3 bilhões, realmente é pouco, né, comparado com o histórico do banco, mas nada demais. A empresa caindo, né, e o lucro dela consistente e crescendo, a receita crescendo, o lucro crescendo, e mesmo assim, a campanha de difamação contra o banco faz com que muitas pessoas não queiram investir. E não tem problema dizer que o Banco do Brasil teve problema, é que a gestão do Banco do Brasil não é das melhores, não tem problema dizer que ela é estatal, não tem problema dizer tudo isso. Só que a gente sempre precisa olhar para uma empresa ou para todas as empresas a partir dessa ótica. E quando a gente olha a partir dessa ótica, a gente percebe então que as empresas do Brasil, seja Banco do Brasil, Leve, etc., essas empresas estão crescendo os seus lucros, essas empresas estão se beneficiando. A gente está num ciclo de alta gigantesco, mesmo com a taxa Selic em 15%, você tem empresas registrando lucro crescente, você tem empresas conseguindo desempenhar bem o seu papel, você tem empresas expandindo suas sedes, você tem empresas fazendo um monte de coisa. Imagina quando essa taxa de juros cair e queira, né, Deus aí que a gente consiga derrubar essa taxa de juros no ano próximo. Dá para entender aqui o horizonte do que está acontecendo? Então, toda vez que você for analisar um negócio, olha para a empresa, nunca olha para a cotação. A cotação é esse lugar que é completamente manipulável, é esse lugar que o mercado financeiro domina do jeito que ele quiser e que ele faz o que ele quiser. Então você compara uma empresa do mesmo setor com outra empresa do mesmo setor, vê quem está mais barato, vê quem tem gerado mais lucro, vê os indicadores de eficiência, não tem problema. Se você quiser comparar Banco do Brasil com o Itaú para entender por que um vale mais que o outro, vale a pena. Você pode ir lá e vai comparar. Olha, eu vou pegar aqui agora, Raul, beleza, cara, eu gosto muito de Banco do Brasil, mas por que eu não posso comparar com o BTG Pactual? O BTG Pactual tá mais caro, mas será que não é melhor? Ou por que eu não posso comparar com o Itaú também? E a gente pode. Eu posso pegar todos esses indicadores e olhar. Eu não tô dizendo aqui que existe uma verdade universal e que Banco do Brasil é melhor banco, não, porque eu nem acho isso. Mas aqui a gente pode observar o preço primeiro de cada um, né? Você percebe que o Banco do Brasil tá bem mais barato em todos os sentidos, tá bem mais barato até que o Itaú e etc. O BTG tá mais caro nesse sentido. Você percebe o valor patrimonial que cada um tem por ação, o indicador de eficiência a gente pode observar e aí você vai ver que ele perde, né? A margem EBIT dele é a pior de todas. A margem líquida você vai perceber também que é muito abaixo dos pares, a margem bruta tá até boa. Indicadores de rentabilidade, você vai perceber que o ROI dele também tá menos da metade dos outros. E aí você vai comparando esses indicadores, retorno sobre o patrimônio, ou seja, a cada 100 mil reais que o banco tem, ele tem um retorno de 7 mil. No caso do BTG, um retorno de 19 mil. Nossa, é muito mais eficiente, cresce muito mais
WhatsApp, tá bom, mas não vamos nos deixar levar somente pelos comentários de casa de análise, somente pelos comentários de pessoas que muitas vezes nem são mal intencionadas, mas simplesmente não sabem fazer uma análise mais coerente. Aqui eu tô falando com toda a humildade, tá? Não acho que ninguém é perfeito, eu também não existe verdade universal, mas eu sei de uma coisa: ouvir o mercado é sempre a pior situação possível. E aí, quando a gente vai olhar para o mercado financeiro como um todo também, eu levei vocês aqui a um outro equívoco. Você reparou que eu falei assim, olha, no começo do ano a gente dizia que a Bolsa Brasileira ia cair. E aí a gente percebeu que, na verdade, a Bolsa Brasileira subiu. E para falar de Bolsa Brasileira, o que eu fiz? Eu abri um índice chamado Índice Bovespa. O Índice Bovespa é uma cesta de ações, né? Que é o maior índice do Brasil, ele é uma cesta de ações que tem essas ações aqui em carteira. Então, toda vez que alguém diz para você que o Índice Bovespa subiu ou que a Bolsa Brasileira subiu, essas pessoas estão dizendo que essas ações dessa lista, nessa concentração, seguindo as regras do Ibovespa, do Índice Bovespa, que funciona substituindo ações toda hora, que funciona colocando várias coisas aqui. Então esse índice, ele reúne as ações mais negociadas da nossa Bolsa de Valores, ou seja, aquelas que as pessoas estão mais comprando e vendendo. Se essas empresas são boas ou não, o Ibovespa não entra nessa categoria. Então aqui, ele coloca aqui que os ativos precisam representar 85% do índice de negociabilidade criado pela B3 e que tem presença em todo o pregão. Então a gente está dizendo na prática que as ações que compõem o índice Bovespa, esse número que você vê do Bovespa, né? 130 mil, 112 mil, 140 mil pontos ou 161 mil, como está agora, quando a gente diz que o índice Bovespa está em 161 mil, o que a gente está dizendo é que você gastaria 161 mil reais para comprar essa carteira teórica de ações ali que o Ibovespa inventou de acordo com essa metodologia. O Ibovespa, ele não é um bom índice quando a gente fala de investimento. Você não vai conhecer nenhuma pessoa, né, que tem ações no Brasil e que a rentabilidade da carteira dela acompanha à risca o Ibovespa, porque no geral, quem investe e não vende ações acaba tendo empresas diferentes. Por exemplo, você, sua carteira de investidor aí, bateu o índice Bovespa ou perdeu o índice Bovespa? Comenta aí pra mim. Quem é investidor de longo prazo costuma superar isso. Então o que a gente tem que entender aqui? Entendido tudo isso, né? Raul, e ano que vem é um momento de comprar ações? Eu queria convidar vocês para uma reflexão ainda melhor sobre isso. Então agora a gente entendeu como é que é composto, a gente entendeu como é que vem as ações, como é que a gente pode escolher, só que qual que é a hora de me posicionar comprando mais ações e qual que é a hora de segurar minha mão e parar de comprar ações? É isso que eu queria falar para vocês agora. Então o que a gente vai ter que fazer se você quiser partir da lógica para que você ganhe de um macaco? Porque normalmente tem estudos mostrando que um macaco vence um ser humano na hora de fazer uma análise de ações ou de investir. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai sempre te dizer, não compra quando tá caindo. O seu cérebro vai sempre te fazer ficar com medo. Se você quiser ganhar, você precisa fazer algo mais ou menos assim. Então, você vai definir quantos % da sua carteira você quer em cada classe de ativos, independente de estar subindo ou caindo. Então é assim, eu vou ter 10% da minha carteira, que seja, né? Eu vou ter 20% da minha carteira, Raul, eu quero ter investimentos internacionais. Ou não, quero 10% em investimentos internacionais, eu quero 30% em ações nacionais. Você vai definir isso, baseado na sua idade, baseado em dividendos ou não, no que você está querendo fazer. Ah, eu quero mais fundos imobiliários, eu quero fundos imobiliários americanos, que seriam os REITs, eu quero criptomoeda, eu gosto de Bitcoin, eu não gosto. Você vai definir especificamente quantos % de cada coisa você vai ter, quantos % de cada classe de ativos. Uma vez que você definiu isso aqui, o que acontece? Esses ativos, vamos supor que você tinha 100 mil reais para investir, você colocou 10 mil, então, em ações internacionais, que era 10% da sua carteira. Se ações internacionais cair para 5 mil, ele não vai mais equivaler a 10% da sua carteira, porque o que vai acontecer? Os outros ativos que você tinha em carteira, esses ativos eles vão continuar estáveis, e como 10% de ações internacionais ela caiu, ele vai ficar tipo 5%, né? E os outros ativos vão ficar um pouquinho mais desequilibrados, você vai ter um aumento nessas outras. Então aqui se era 30, vai ficar, por exemplo, 35, e isso vai ficar ultrapassado, vai descorrelacionar, ou seja, você precisa investir agora no novo aporte que você fizer em ações internacionais para voltar ao ponto de equilíbrio. Esse sistema simples assim, toda vez que um ativo cai, você vai lá e compra aquela classe de ativo e não o ativo, né? Você já consegue sair desse caminho dos ratos, de ficar procurando aquilo que vai subir, aquilo que vai cair. Se você fizer usando essa lógica aqui, já vai melhorar muito a sua carteira de investimentos. Então, eu te convido a fazer isso aqui. Raul, mas eu quero melhorar muito o meu desempenho da carteira, né? O que eu vou fazer além disso? Você vai tentar definir uma nota de resistência para esse tipo de ativo. Isso aqui, você não precisa fazer isso aqui do jeito que eu tô fazendo, você pode fazer numa planilha, mas a meta aqui é você definir uma nota de segurança para cada empresa. Por quê? Porque pode ser que a empresa realmente seja ruim, ou tenha ficado ruim, ou que ela esteja piorando. E aí você vai ficar comprando, né, cada vez mais uma ação que ela pode estar caindo. Chama o cultivo de ervas daninhas. Então você vai ficar comprando ali uma empresa que não está performando bem. Você vai escrever
algumas perguntas sobre ela e você vai responder. Cada pergunta negativa tira um ponto, cada ponto positivo soma um ponto. De forma que, muito pesada para ela ter uma análise negativa. Por exemplo, a empresa tem mais de 30 anos de mercado, é uma empresa mais antiga na bolsa, tal, eu quero dizer que isso é mais seguro, então soma um ponto. E aí você vai definir uma nota para cada ativo seu. Essas notas aqui são simbólicas, tá? Não copie elas porque elas foram feitas somente para uma aula que eu dei dentro da UVP e elas são simplesmente um exercício, elas não são notas valendo. E aí quando você fizer isso aqui, toda vez que você for investir, imediatamente, baseado naquela meta ampla e na segurança da sua carteira, na hora de investir, você vai saber exatamente em quais ativos você precisa investir e em qual momento, né? E quanto dinheiro em cada um. Então, olha só, né? Aqui, por exemplo, quando eu coloquei mais dinheiro, ele me mandou organizar e colocar mais Bitcoin, aproveitar a queda em relação ao meu preço médio, colocar em tesouro e colocar nessas ações aqui hipotéticas, não é uma boa ação para o momento. E aí, com isso, você consegue fazer os seus investimentos de forma muito mais tranquila. Isso aqui é uma estratégia para quem quer ter dor de cabeça, para quem quer tentar superar um índice. Esse é um tipo de estratégia. Claro que você poderia usar ETFs, poderia utilizar outras coisas mais simples ainda. Mas um modelo tão simples quanto esse, ele vai ser capaz de superar 90% das estratégias, 100% das estratégias mais sofisticadas. É o que a gente chama de modelo burro, porque ele não usa sentimento, ele não usa nenhum tipo de emoção para tomar as decisões. Ele usa queda, ele usa ciclo de mercado, ele usa algumas coisas muito sofisticadas, só que de maneira simples. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter um ano muito melhor. Para de tentar acertar o que vai subir. Para de tentar prever, né? Ah, eu quero acertar o da mosca e tal. Toma uma decisão de investir sim em internacional, investir sim em criptomoeda, investir sim em fundo imobiliário, a partir de uma lógica que te permita focar no seu trabalho. Trabalhar é o que sempre gera os melhores dividendos. Eu deixei esse vídeo para fazer no fim do ano, porque eu sei que poucos assistem, né? Eu considero ele um presente para vocês, porque eu acho que é um vídeo muito claro sobre o que fazer, uma estratégia muito boa e ensina muito bem como investir. Se você quiser aprender a investir de forma mais sofisticada, fazer uma carteira, entender na sua idade, ou mesmo, Raul, eu já passei de tantos milhões, eu quero abrir uma empresa lá fora, um offshore às vezes, né? Ou colocar meu dinheiro lá fora, eu preciso de um auxílio jurídico para dar saída fiscal do país, ou já dei saída fiscal, preciso de fazer um investimento por conta não residente, tudo. A UVP pode te ajudar em todos esses cenários, né? Com estratégia mais sofisticada, etc. Desde que você já ganhe pelo menos R$4.500 por mês. Então, pode ser 10 mil, 100 mil, 200 mil, mas mais de 4.500. Você pode ir lá e clicar no botão Faça a sua análise de perfil e preencher o questionário até o final. Agora, lembrando do compromisso de sempre da UVP. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. O aprendizado na UVP ele é garantido, né? Isso aqui, esse selo aqui, ele vai te dar essa validade. Não é aquele negócio de 7 dias que, cara, que vendedor de curso na internet te fala, não. Isso aqui é o seguinte, você fez as aulas, passou nas provas, assistiu tudo, emitiu seu certificado, falou, cara, não funcionou pra mim, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Como é que eu consigo oferecer essa garantia, né? Porque você deve estar pensando, poxa, você ia tomar muito calote e tal. A UVP, quando você entra, ela te fornece acesso a uma plataforma de investimentos nossa, e até o nosso cartão de crédito, etc. Se você for lá e pedir o seu dinheiro de volta, obviamente a gente te tira todos os benefícios de aluno. E é por isso que, como a gente tem muitos benefícios, né, muitas plataformas, os alunos acabam não fazendo esse tipo de coisa. Então, essa daqui foi a estratégia que a gente criou, mas ela funciona muito bem para quem é honesto, né? Para as pessoas que de fato têm interesse em aprender a investir e não estão querendo me enganar de alguma forma. Então, isso aí é muito legal. Se você assistiu hoje, comenta aí, vi no dia 31. Um beijo para vocês, até amanhã.